Olá, começa agora o JR Entrevista. Hoje o nosso convidado é o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. O deputado foi um dos 8 candidatos à presidência da Câmara dos Deputados e se colocava como uma opção a polarização política. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao JR Entrevista. A gente acabou de ter uma disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Se esperava um equilíbrio na disputa entre Baleia Rossi e Arthur Lira acabou vencendo com uma grande margem de votos. O que desequilibrou essa disputa lá na Câmara? Olá, Thiago. Olá, Alessandro. Olá a todos que acompanham o JR Entrevista. Satisfação estar aqui no ar com vocês. Dois principais fatores desequilibraram a disputa. O primeiro deles, o fato de que o presidente Rodrigo Maia, até aquela sessão, conduziu mal o processo da sua própria sucessão. Imaginou talvez que ele mesmo seria candidato à reeleição com uma decisão inconstitucional que não ocorreu por parte do STF e, na esteira disso, acabou ficando com 5 ou 6 candidatos que ele havia estimulado, alguns dos quais desistiram de concorrer ao ver que o plano A do Rodrigo Maia não comportava um plano B. Quando finalmente apresentou o plano B, o plano Baleia, acabou gerando uma polarização muito grande, porque restaram os partidos de esquerda para compor o bloco Baleia do jeito que Jair Bolsonaro gosta, com uma polarização na disputa entre um lado representando o governo e outro lado representando a oposição, a esquerda e a própria continuidade de Rodrigo Maia. E o segundo fator, o governo tem entrado no jogo de uma forma como poucas vezes se viu na disputa à presidência da Câmara, com muitas verbas, muitos cargos, algo que o próprio presidente Bolsonaro sempre condenou. 4 anos antes, ele havia concorrido à presidência da Câmara dos Deputados, havia recebido 4 votos naquela eleição, defendendo que justamente não houvesse essa interferência do Executivo no Poder Legislativo com oferta de emendas e de cargos. E eu, como candidato, ouvi de muitos colegas deputados que este foi o caso nessa eleição e, obviamente, isso acabou desequilibrando a disputa a favor do candidato do governo, Arthur Lira. Deputado, a gente viu que o MDB teve um papel fundamental de última hora, deixou os deputados livres para escolherem, enfim. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre essa política do toma lá da cá, né? Justamente o senhor chegou a criticar essa liberação de emendas no valor de 3 bilhões de reais para os parlamentares. Como é que o senhor viu essa articulação do governo e esse jogo do toma lá da cá, uma vez que o presidente criticou bastante esse posicionamento de outros presidentes? Nós, do Novo, consideramos isso muito grave. Na verdade, já denunciávamos que isso viria a acontecer em dezembro, quando votamos contra os PLNs que abriam créditos extraordinários para estas emendas parlamentares. Infelizmente, na época, fomos os únicos a votar contra, inclusive partidos que apoiaram Baleia Rossi votaram favoravelmente, o que indica também que muitos dos parlamentares desses partidos viriam depois a ser beneficiados com esses recursos, o que de fato ocorreu. O que aconteceu no fim do dia, na eleição de Arthur Lira, foi justamente uma desidratação desses partidos que também compõem o centro, porque no fundo, tanto Baleia Rossi como Arthur Lira são membros de partidos que são base do governo, de qualquer governo. PP, MDB e outros partidos são bases desde o governo de Sarney, passando por FHC, por Lula, por Dilma, e os 2 candidatos representavam, portanto, o continuismo desse tipo de política no parlamento. Claro que com uma ampla vantagem para Arthur Lira, que era o candidato apoiado pelo governo e, portanto, com a faca e o queijo na mão para distribuir recursos para os parlamentares. Agora, só uma pergunta. Eu ouvi uma crítica muito séria, falando assim, foram 302 votos. O presidente Arthur Lira agora vai ter que ter um jogo de cintura muito maior, além de defender interesses do governo, também está, vamos dizer assim, de olho nesses parlamentares. Claro que nem todos os parlamentares que votaram em Arthur Lira, ou mesmo em Baleia Rossi, votaram por conta dessas verbas ou pela distribuição de cargos. Acho que isso também precisa ficar claro. Agora, de fato, esta foi uma eleição, uma votação. Existem outros que vêm pela frente aí, a reforma tributária, a reforma administrativa. Cada uma delas vai depender de nova negociação. E, de novo, por que eu fui candidato? Justamente para lembrar que lá atrás, na reforma da Previdência, tanto Baleia Rossi como Arthur Lira acabaram ajudando a desidratar a proposta do governo. Eles a desidratar a proposta do governo em troca justamente, né, da aprovação da matéria e
das verbas orçamentárias que foram distribuídas também para parlamentares que apoiaram, no fim das contas, a reforma da Previdência. Nós, do Partido Novo, inclusive, defendemos mais a proposta original do governo do que o próprio governo. E queríamos que ela fosse além daquela economia de 1 trilhão proposta pelo ministro Paulo Guedes. Então, essa é uma diferença que a gente vê entre aquilo que nós propusemos e o que os candidatos Baleia Rossi e Arthur Lira, que não são tão diferentes entre si, propunham como futuros, né, ou eventuais presidentes da Câmara de Deputados fossem eleitos. Agora, Arthur Lira é eleito, presidente da Câmara, empossado, esperamos que ele entregue aquilo que prometeu, assim como aconteceu no passado com Rodrigo Maia, que teve o apoio do Palácio Planalto. Bolsonaristas votaram em Rodrigo Maia para ser presidente, mas, ao contrário do que esperavam, muitas das pautas que seriam levadas adiante acabaram não se realizando sob a presidência de Rodrigo Maia, né? A gente espera que o mesmo não aconteça com Arthur Lira. Deputado Marcel, como que fica a partir de agora? O senhor acabou de citar aí algumas votações importantes, como a questão da reforma tributária, reforma administrativa, temas que estavam parados no Congresso Nacional. Reforma tributária nem se fala, né? Mais de 20 anos discutindo a reforma tributária e não se consegue chegar a um consenso mínimo para aprovação. O que o senhor vê a partir de agora? Há clima para votar? O Partido Novo, que é um partido que defende a política econômica liberal, um Estado menor, o Partido Novo vai apoiar essas reformas? Como que vai ser a partir de agora? Certamente, nós já estamos apoiando desde quando chegamos à Câmara dos Deputados. Inclusive, cobramos muito que o governo enviasse ambas as reformas, tanto a administrativa, que já havia sido apresentado pelo então secretário Paulo Webel em dezembro de 2019 para o Colégio de Líderes. Eu era líder do Partido Novo naquele primeiro ano do nosso mandato, como a reforma tributária, que foi encaminhado pelo governo apenas também no ano passado, né? E nós cobrávamos muito o envio dessas duas reformas. A administrativa acabou vindo apenas faz poucos meses e muito menor do que aquela que havia sido apresentada antes. Por exemplo, não foram incluídos os membros de poderes, nem os atuais servidores. Nós vamos defender que haja essa reinclusão e, em relação à reforma tributária, que já vem, de fato, sendo debatida há muitos anos no Brasil, nós somos a favor da simplificação em primeiro lugar. Só para contextualizar, membros de poderes, para quem está nos assistindo, são os deputados, os juízes, que não estão incluídos, os promotores, que não estão incluídos nessa proposta de reforma administrativa que está na Câmara dos Deputados. Pode concluir, por favor, deputado. Exatamente, mas é importante, de fato, esse esclarecimento, até porque o Novo defende que não haja pagamento de salários acima do teto. E nós sabemos que muitos membros dos poderes recebem acima do teto com os ditos penduricalhos e auxílios mil. Nós somos contra isso e queremos que também haja um corte, de fato, e que o teto seja teto e não o piso para receber verbas a mais. Na abertura do ano legislativo, o presidente Arthur Lira ele fez um pronunciamento, né, um discurso com bastante simbolismo, desde a garantia da vacinação, que são temas que estão aí colocados, e também a independência dos poderes. Será que vai ser possível ter essa independência, tendo em vista apoio do Executivo e boa parte da Câmara aí para poder, que colocou ele no poder, na verdade? Nós esperamos que sim, a gente vai defender sempre a independência entre os poderes. Claro que, além da independência, é necessária a harmonia. É importante que o presidente da Câmara haja em harmonia com os demais poderes, tanto o Executivo como o Judiciário. Agora, o que não pode acontecer é nós ficarmos apenas na pauta econômica, que está muito boa. Eu quero até elogiar aqui o presidente eleito Arthur Lira e também o presidente Pacheco do Senado, assim como o presidente da República Jair Bolsonaro, que acordaram uma série de itens a serem pautados tanto na Câmara como no Senado, ou seja, no Congresso Nacional, que são importantíssimas para a retomada econômica brasileira. Dentre eles, né, a reforma administrativa, a reforma tributária e privatizações. Agora, nós precisamos também pautar temas relativos ao combate à corrupção. E isso fez falta na lista de prioridades. Talvez o Ministério da Justiça não foi consultado no momento em que o presidente fez a pauta junto com os presidentes do Senado e da Câmara, e isso ainda vem a ocorrer. Mas a PEC da volta da prisão após condenação em segunda instância e a PEC do fim do foro privilegiado, a meu ver, são prioridades máximas para o nosso país e precisam estar também na pauta de votações. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas vamos continuar um pouco falando de reformas. Os presidentes da Câmara e do Senado falaram em 8 meses para aprovar a reforma tributária. Você acha que essa reforma realmente está madura ou é um sonho, já que, como eu já disse, a gente discute a reforma tributária há 2 décadas?
Eu acho que ela realmente está madura. O deputado Baleia Rossi tem uma PEC a 45 que ele mesmo assinou, né? Eu também assinei, vários outros assinaram como coautores a sua PEC que simplifica o regime tributário brasileiro, o que vai permitir ao nosso empreendedor cuidar mais da sua atividade fim, ou seja, do seu produto ou do serviço que ele oferece para o seu consumidor, para o seu cliente, do que com a atividade meio. É um absurdo hoje no Brasil que o empreendedor precisa cuidar muito mais de pagar imposto para o governo, e não estou falando só do valor, estou falando de toda a papelada envolvida, toda a burocracia, todas as idas e vindas a órgãos governamentais que acabam tirando a atenção dele daquilo que ele realmente sabe fazer melhor. Uma simplificação já é um grande avanço, já que não é uma reforma, ou seja, não vai mudar tantos tributos, mas simplificar a cobrança já é um grande avanço para o país? É o maior avanço possível nesse momento, até porque nós, obviamente, defendemos redução de carga tributária. O Brasil é um dos países em desenvolvimento que tem uma das maiores cargas tributárias no mundo, né? Nós temos uma carga tributária semelhante apenas a países já desenvolvidos, que já tiveram a oportunidade de enriquecer para depois fazer um sistema de proteção social. Nós estamos num nível ainda de desenvolvimento muito aquém disso, e gostaríamos muito que houvesse uma redução de carga tributária. Mas, nesse momento, o que é possível é simplificar. A redução vem depois de fazermos uma boa reforma administrativa, porque aí sim nós temos enxugamento de custos e uma visão de médio e longo prazo para poder desinchar a máquina pública e assim cobrar menos impostos do cidadão. Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, no portal R7, também no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e ainda em nossas redes sociais. Deputado, agora quando a gente fala em reforma tributária, qual é a proposta do novo? O senhor defendeu bastante aquilo que o Tiago acabou de citar, a simplificação, né? O senhor disse que o empresariado, aquele que está ali na produção, ele tem que se preocupar mais com o produto, esquecer um pouco dessa burocracia toda. Muitos empresários terminam morrendo e fechando as portas por causa disso. Qual é a proposta do novo? É reduzir, tirar impostos? O que vocês pretendem fazer? Nós precisamos ter um sistema menos regressivo. O que significa isso? Que cobre menos de quem menos tem. Hoje, o mais pobre é quem mais paga imposto no nosso país em proporção àquilo que ele recebe no final do mês em salário. Então, nós precisamos mudar esse sistema. Isso não significa ter preconceito com quem é empreendedor. Pelo contrário, porque quando você cobra impostos sobre o lucro das empresas, você acaba repassando esse imposto para o consumidor final. Então, nós precisamos ter uma equação que favoreça uma simplificação, como foi dito agora há pouco, e que nos coloque em linha com os países mais desenvolvidos do mundo. Hoje, quem quer empreender, quem quer investir no Brasil e conhece os sistemas tributários que utilizam, por exemplo, o IVA, que é o que está na PEC 45, quando tentam investir no Brasil, precisam contratar todo um mar de especialistas para destrinchar o nosso sistema tributário. Isso precisa parar de acontecer, inclusive para a gente poder atrair mais investimentos externos e garantir aqueles que trabalham no nosso país, né, que possam cuidar mais, como eu disse antes, da nossa atividade, das suas atividades fins e não da atividade meio. Deputado, a gente vai ter agora com os presidentes novos, né, presidentes da Câmara e do Senado, uma expectativa de maior harmonia com o governo federal, né, com o executivo. Como que o senhor vê essa possibilidade de haver menos atrito? Nesse momento, isso é bom para o país na visão do senhor ou não? Não, certamente é bom para o país que haja harmonia entre os poderes. Aliás, a gente tem pedido isso desde o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Eu entendo que o presidente, obviamente, se elegeu com uma pauta muito bem definida, né, tanto de combate à corrupção como contra as ideologias mais à esquerda, né? Ele fez uma campanha em cima disso. E uma parte dessas pautas, essa do combate à corrupção, que a gente talvez fale um pouco mais adiante, acabou ficando de lado. Nós precisamos voltar a pautar a questão do combate à corrupção e precisamos voltar a unir o país, que é algo que o presidente Jair Bolsonaro precisa fazer ao longo desse próximo ano, diferentemente do que ele fez durante a pandemia. Os atritos com o Rodrigo Maia estavam exagerados na visão do senhor? Acho que todos os atritos estavam exagerados, tanto dele com o Rodrigo Maia, como do Rodrigo Maia com o presidente da República. Nós precisamos garantir que haja uma harmonia, que não significa conchavo. Acho que isso também precisa ficar claro, porque alguns interpretam a harmonia como conchavo, e isso não deve acontecer na política brasileira. Agora, é preciso que haja mais
paz, né, na relação entre quem está no Poder Legislativo e quem está no Executivo. Por outro lado, acabaram as desculpas. Com o presidente da República alinhado com o presidente da Câmara, não se pode mais dizer que o Congresso não está pautando aquilo que o presidente votar, quer. né? O Congresso precisa votar. O presidente Arthur Lira chegou a dizer durante o discurso, falou o seguinte, até foi o lema, o slogan da campanha dele, que ele iria dar voz a todos, ele fez várias interpretações lá em relação à cadeira, a importância da cadeira, fazendo críticas também a Rodrigo Maia. E uma pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte, tirando essa pauta do impeachment, que estava tão latente, uma possível eleição de Baleia Rossi, agora o governo anda, agora a gente consegue dar passos mais largos em relação a projetos tão importantes, exemplo da votação, o próprio orçamento, que são prioridades aí tanto do presidente da Câmara como do Senado? É a nossa expectativa. O último meio ano foi um ano de praticamente nenhuma produção no Congresso Nacional, né? A Câmara dos Deputados ficou parada, inclusive por conta da própria sucessão, tanto na Câmara como no Senado, e agora as pautas precisam andar. Essa expectativa nós temos, nós do Partido Novo, né? Nossa bancada certamente vai cobrar para que a reforma tributária e a reforma administrativa andem de fato, e a gente espera que aquilo que foi prometido, né, pelo candidato Arthur Lira, de fato seja cumprido, que nós tenhamos essas aprovações dentro desse prazo de 6 a 8 meses, até porque o ano que vem é um ano eleitoral. Não aprovando esse ano, no ano que vem haverá muita dificuldade para tratar de temas que, infelizmente, para muitos são tão polêmicos, para nós são muito tranquilos. Deputado, conta um bastidor aqui para a gente. O senhor acabou de falar uma questão muito interessante, que a gente está há praticamente 6 meses, né, com o Congresso produzindo tão pouco, mas além da presidência da Câmara dos Deputados, principalmente, a gente tem os colégios de líderes, né, que define ali, dentro desse colégio, define as pautas que serão colocadas em votação. O que aconteceu? Por que esse colégio de líderes não conseguiu interferir no que estava sendo pautado por Rodrigo Maia para poder andar minimamente a votação, ou não havia acordo? Como que estava a situação? Explica para a gente. É regimental. O colégio de líderes deveria ser reunido semanalmente para tratar dos temas afeitos ao plenário, né? Decidir o que vai para a pauta. Mas Rodrigo Maia não chamou o colégio de líderes para se reunir nos últimos meses. É um bastidor muito importante. Nosso líder, Paulo Ganimi, ele ficava sabendo dos projetos que iam à votação um dia antes ou às vezes no próprio dia. A única regra que passou a ser respeitada, inclusive porque o Novo exigiu isso muito fortemente no plenário, era a disponibilização dos relatórios dos projetos no mínimo 24 horas antes de eles irem à votação. Mas ainda assim isso é muito insuficiente. Aliás, o regimento interno da Câmara estabelece, inclusive, que 30 dias antes da votação o projeto deveria entrar em pauta. E não é isso que vem sendo feito. Então, esperamos que com o Arthur Lira, que já começou bem nesse sentido, reunindo o colégio de líderes já na primeira semana do seu mandato, a gente espera que permaneça essa prática e que toda quinta-feira, 3 da tarde, como o próprio presidente Arthur Lira definiu, sejam analisados os projetos que serão pautados na semana seguinte. Vamos continuar de forma remota. O presidente Arthur Lira me parece disposto a voltar às sessões presenciais, apenas, obviamente, garantindo que aqueles deputados que tenham comorbidades ou sejam de grupo de risco possam votar remotamente, porque ainda estamos Qual que é a sua pandemia. opinião sobre isso? Eu sou a favor de um retorno gradual às atividades, porque a sociedade toda está retornando às atividades. Nós precisamos dar exemplo. Quem está na linha de frente precisa dar exemplo, em todos os sentidos, tanto no exemplo dos cuidados com a questão sanitária, como também na necessidade de voltar às atividades na Câmara dos Deputados. O Partido Novo apresentou aí uma série de prioridades. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas prioridades para pautar esse ano. Nós estamos muito alinhados com a questão do combate à corrupção. Aliás, uma notícia muito triste essa semana foi o fim da Operação Lava Jato. Nós imaginamos que a Operação Lava Jato deveria se espalhar como exemplo para todo o país e que tivéssemos várias operações semelhantes, né, grupos trabalhando no combate à corrupção, como aconteceu em Curitiba ao longo dos últimos 7 anos. Por isso, todas as medidas que puderem ser tomadas pelo Parlamento para garantir que o combate à corrupção continue firme e forte, vão ter o nosso apoio. A começar pela volta da prisão após condenação em segunda instância, que é algo importantíssimo, que o Brasil perdeu por uma decisão de 6-5, uma margem muito estreita, no Supremo Tribunal Federal, uma reinterpretação para beneficiar o Lula. A verdade foi essa. E que acabou prejudicando o combate à corrupção e também os nossos índices de criminalidade, porque muitos bandidos perigosos acabaram sendo soltos e não vão voltar à cadeia antes de aprovarmos
a volta da prisão em segunda instância. A gente vai continuar com esse tema daqui a pouco, viu, deputado? O JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta a gente fala sobre a proposta da prisão após a condenação em segunda instância. Continue com a gente. De volta com o JR Entrevista, com a gente, o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Deputados, vamos falar agora de um tema de muita relevância que causa polêmica. A gente está falando aí da prisão após a condenação em segunda instância. Existe uma proposta de emenda à Constituição lá no Congresso tramitando. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que está essa tramitação. A proposta ela já está pronta para ser deliberada pela comissão especial. Existe uma comissão especial tratando do tema da volta da prisão em segunda instância, mas ela infelizmente não foi reinstalada por conta da pandemia. Como, aliás, nenhuma outra comissão foi reinstalada, a gente espera que o novo presidente reinstale as comissões na Câmara. Uma delas é a comissão de ética. Só para fazer um parênteses nessa história toda, que nós temos uma colega que foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como mandante da morte do seu próprio marido, e continua dando presença, inclusive votou na última eleição aí para a presidência da Câmara sem que tenha havido publicou uma qualquer foto movimento. apoiando, né, o novo... Exatamente, publicou uma foto. A gente está apoiando o falando da deputada federal Flor de Lis. Exatamente. Então ela foi já denunciada pelo Ministério Público e segue atuando no parlamento por conta, inclusive, do seu foro privilegiado. Por isso que não houve prisão decretada, né? E esse é o segundo tema que a gente pode falar já também em seguida. Mas a comissão especial da segunda instância deve ser reinstalada com a abertura das novas comissões, inclusive no projeto de resolução que foi apresentado pelo deputado Rodrigo Maia, pelo ex-presidente da Câmara, e que acabou não sendo aprovado. Foi o novo que incluiu uma emenda para que a comissão especial da segunda instância fosse reinstalada, com o apoio do seu presidente, deputado Marcelo Ramos. E a gente espera que com a resolução aprovada agora, no início do ano legislativo, que nós tenhamos condição de terminar esse debate em torno do relatório do deputado Fábio Tradi e aprová-lo, tanto na comissão como depois no plenário. Mas o senhor vê vontade política em aprovar a condenação após prisão em segunda instância no Congresso Nacional? A gente sabe que, embora eleitos ali no próprio Congresso, tem muitos réus, né, e familiares deles, e sempre vem uma pressão de grupos contra essa prisão após a condenação em segunda instância. O senhor acha que existe essa vontade política? Não vai ser um tema fácil de se tratar no Congresso. Agora, a vontade política também vem do povo. E a população tem cobrado muito. As minhas redes sociais são um exemplo disso. Que tem gente pedindo para que seja pautada a volta da prisão em segunda instância é incrível. Isso é muito bom, porque mostra que o povo tem como influenciar nas decisões do parlamento, a exemplo de outros momentos vividos no nosso Congresso Nacional. Agora, uma das soluções, e eu não gosto dela, e vou votar contra se for apresentado, mas uma das soluções apresentadas para que essa PEC possa passar é que ela valha só daqui para frente, para novos casos, e não seja aplicada imediatamente para os casos que já estão em andamento. Repito, serei contra se isso for apresentado, mas me parece que é uma solução que está sendo proposta para que essa PEC possa, de fato, ser aprovada. Um jeitinho para poder passar. Infelizmente, para poder passar e para livrar alguns que estão já enrolados na justiça. Outro tema importante é do foro privilegiado, né? A gente está falando aí de uma prerrogativa dos parlamentares que seguem um regramento diferenciado daquele que é dado ao cidadão comum. Durante a sua campanha, o senhor defendeu o fim do foro privilegiado, né? Continua com isso em mente? Cada vez mais, né? Aliás, parlamentares e também membros de poderes, prefeitos, governadores, ministros, são mais de 50 mil autoridades no Brasil que têm direito a tratamento privilegiado na justiça. Isso é um absurdo. Na verdade, a prerrogativa de foro por exercício de uma determinada função pública foi criado justamente para acelerar processos contra a administração pública, porque iria diretamente para um órgão colegiado e esse órgão colegiado poderia julgar. O problema é que, no fim das contas, os mesmos conchavos que acontecem na política, lamentavelmente, têm acontecido entre a política e o Poder Judiciário. Então, nós precisamos acabar com isso, devolvendo à primeira instância a condição de julgar crimes também cometidos por autoridades públicas e, assim, termos, né, uma justiça que realmente valha igualmente para todos. Queria fazer duas ponderações sobre essa questão do foro privilegiado. Seria para todos os crimes? Seria só para crimes que não são relacionados à atividade dessa pessoa que tem direito a foro privilegiado? E o senhor falou de conchavos, mas um juiz de primeira instância não estaria sujeito a uma
uma maior pressão por parte dessas pessoas que detêm poder? Qual que é a avaliação do senhor? No fundo, todos os juízes estão sujeitos a determinados tipos de pressão. Agora, aqueles que estão na primeira instância e que não são indicações políticas, me parece que têm menos suscetibilidade a esse tipo de pressão. Agora, é verdade, nós precisamos andar no sentido de abrir a discussão sobre que tipo de crimes vão estar fora do foro privilegiado. Eu acho que tem que ser todos, na verdade. Todos devem ser tratados igualmente perante a lei, e o Supremo já definiu que o foro privilegiado só vale para os crimes exercidos durante os mandatos das autoridades. Então, essa discussão me parece que já está pacificada. Nós precisamos avançar, e a PEC do foro privilegiado, que já foi aprovada no Senado há mais de 2 anos e que está na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados, precisa ser despachada para que a gente vote. Deputado, agora vamos falar de um tema que ganhou repercussão nacional, que estamos falando aí da Operação Lava Jato. Só que a Operação Lava Jato, nos últimos anos, a gente viu aí um desgaste muito grande, né? Procuradores saindo, procuradora-geral que foi até a sede da Lava Jato pedir informação e não podia pedir. Enfim, como é que o senhor viu aí o anúncio do fim da Operação Lava Jato? Eu vi com muita tristeza, porque a Operação Lava Jato já é uma operação de uma geração, né, de brasileiros que viram que a justiça pode, de fato, ser efetiva, inclusive chegando nos mais poderosos, né? Nós tivemos políticos condenados e presos de diferentes partidos políticos. Posso citar o Lula e o Cunha, né, que são antagonistas no cenário político, e os dois foram presos na Operação Lava Jato. Então, o seu fim é realmente algo de se lamentar. É claro que ela continua sob outra forma dentro do GAECO, mas me parece, pelo simbolismo que ela representa, que de fato foi uma decisão pensada pelo PGR Augusto Aras para diminuir os seus impactos futuros. Havia muita coisa ainda que a Lava Jato poderia fazer, e mais do que isso, se fosse para extingui-la, que se multiplicasse sob outras formas em outros estados, utilizando, obviamente, os métodos que funcionaram. Ninguém é perfeito, há problemas, de fato, em todas as instituições. A Lava Jato não pode estar isenta de eventuais críticas, mas, indubitavelmente, de todas as operações que nós vimos nos últimos anos no Brasil, foi a de maior sucesso, a que mais recuperou dinheiro para os cofres públicos e a que mais levou punição para aqueles que sempre estavam impunes. Falando sobre esse assunto, é inevitável fazer um questionamento ao senhor sobre a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que abriu o sigilo das conversas, né, das trocas de mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Como que o senhor avalia esses vazamentos, o grau de proximidade entre o juiz, o então juiz e o procurador? Como que o senhor vê essas questões? Em primeiro lugar, a gente precisa... Essas questões mancham a Lava Jato? Em primeiro lugar, eu não consegui ler todas as mensagens, afinal de contas, faz agora poucos dias que foram liberados a público, nessa semana, e sempre há aquela dúvida se elas são verídicas ou não. Inclusive, as próprias partes têm falado em supostas mensagens. E a forma como, se forem verídicas, vieram a público também é muito ruim, afinal de contas, por meio de um hacker. É um roubo de mensagens particulares, né, trocadas. E a parte pior de toda essa história é como essas trocas de mensagens ou supostas conversas entre procurador e juiz acabam fazendo com que os inimigos da Lava Jato e do combate à corrupção utilizem-se de subterfúgios ou de uma cortina de fumaça para esconder os seus próprios crimes, que foram enormes contra a administração pública. Sobre o conteúdo das mensagens, portanto, eu não posso avaliar porque eu não consegui ler tudo que saiu. Evidentemente que nós, num Estado de Direito, precisamos primar sempre pela independência de todos aqueles que participam no processo, seja do procurador ou do promotor, seja do juiz ou do desembargador, assim como também das partes. Me causa, isso já há muito tempo, muita estranheza aqui no Brasil, seja tão comum o dito embargo auricular, né, que uma parte vai conversar com o juiz fora dos autos do processo para tentar influenciar na sua decisão, ou com o desembargador, ou com o ministro. Então, acho que todo esse sistema jurídico brasileiro precisa ser questionado, sim, na forma como ele funciona. O que nós não podemos fazer é que essas supostas mensagens acabem servindo como cortina de fumaça para apagar todos os feitos de uma operação que realmente trouxe
punição para tantos criminosos no Brasil. Ok. O JR Entrevista faz uma pausa e no próximo bloco nós vamos falar das propostas para o Brasil superar a crise provocada pela pandemia. Até já. O JR Entrevista está de volta. O nosso convidado hoje é o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Bom, vamos falar um pouco sobre a questão da pandemia, né? A gente ainda vive essa pandemia de coronavírus no Brasil e no mundo. Quais projetos pelo parlamento podem diminuir, né, o sofrimento da população? Ainda tem mais alguma coisa para ser analisada este ano ou não? A começar, nós precisamos dar todo apoio à campanha de vacinação que está sendo feita em todo o Brasil para que as pessoas, de fato, se vacinem, né? Claro que na medida em que haja disponibilidade das doses que precisam chegar ao Brasil, mas é importante que as pessoas se vacinem, né? Então, esse é o primeiro passo. Se nós quisermos ter uma recuperação, como muitos outros países já estão começando, Israel já vai terminar em seguida de vacinar toda a sua população, nós precisamos garantir que essa crise sanitária esteja sob controle. E o segundo passo é analisar os programas de assistência social que nós temos hoje. Muitas pessoas falam em retomar auxílio emergencial. Acho que nós precisamos aprender também com aquilo que aconteceu de errado durante a distribuição dos auxílios. Houve muita fraude, houve muita gente recebendo que não precisava ter recebido. Nós precisamos focalizar melhor os programas sociais que nós temos, a começar o próprio Bolsa Família, né? Fazer com que ele chegue nas pessoas que realmente precisam e que essas pessoas tenham também condições de sair dessa condição de assistencialismo, né, no nosso país para passar a trabalhar, ter um emprego e ter a dignidade por meio, né, do seu próprio esforço. Então, o parlamento pode ajudar nessa discussão. Acho que nós precisamos nos debruçar sobre os programas sociais que hoje existem e, de outro lado, voltamos àqueles temas que nós já estamos debatendo desde o início do programa, né? Reforma tributária, reforma administrativa, privatizações para desinchar também os gastos públicos com empresas completamente desnecessárias que hoje são públicas e poderiam estar nas mãos da iniciativa privada. Tudo isso vai ajudar se nos próximos 6 meses nós realmente debatermos com qualidade esses assuntos para sair da pandemia, né, numa recuperação mais rápida, inclusive, do que outros países estão experimentando. Deputado, a Câmara pegou o protagonismo em relação ao auxílio emergencial, né? O governo queria determinado valor, a Câmara aumentou. Fala-se um retorno desse auxílio emergencial. Na verdade, ontem, essa semana ainda, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que o governo federal estendesse o auxílio lá para o estado do Amazonas. De onde viria esse recurso caso haja essa retomada do auxílio? Nós não temos mais orçamento de guerra e nós não podemos falar em furar o teto. Nós precisamos manter as contas públicas em ordem. Então, qualquer criação de auxílio precisa estar dentro daquilo que já está previsto na rubrica de assistência social. Por isso, nós precisamos reorganizar o nosso sistema de assistência social, garantindo que esse dinheiro chegue nas mãos de quem realmente precisa, focalizando, né, os programas sociais. Se não vai mais ser via Bolsa Família, se vai ser via um outro auxílio, que seja feito de uma forma bastante transparente e que não repitamos os erros do passado. Existe espaço no nosso orçamento que está tão no vermelho, né, há tantos anos? No momento é muito pequeno, de fato, né? O que nós precisamos também é reorganizar as despesas dos outros órgãos. Por isso que fica ainda mais difícil de justificar todo esse gasto que foi feito agora com a eleição na Câmara e no Senado com verbas extra-orçamentárias. Exato, 3 bilhões. Eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa entender. Fala-se que não tem dinheiro para o auxílio, mas tem uma liberação de 3 bi. É um absurdo, por isso que nós criticamos tanto. Lá em dezembro, quando foram apresentados os PLNs para o Congresso Nacional, nós criticamos, inclusive, o fato de que eles não estavam respeitando a lei no que diz respeito a onde os recursos poderiam sair, que apenas dentro das mesmas unidades orçamentárias. E saíam, inclusive, de diferentes programas. Nós não podemos continuar aprovando leis desse jeito no Brasil, porque isso é irresponsável com essa geração, já é que dizer das futuras que acabam pagando a conta. O líder do governo na Câmara, rapidamente, a gente só tem 1 minuto, acabou de dizer hoje que vamos enquadrar os diretores da Anvisa, falando que a Anvisa está tendo muita demora, né, e muita burocracia para analisar os pedidos de liberação de vacinas aqui para o Brasil. O senhor concorda com essa afirmação ou não? Qual que é a visão do senhor? Não só com a Anvisa, mas todas as agências reguladoras, elas precisam agir com independência da política. Agora, infelizmente também, as agências reguladoras acabaram sendo loteadas pelos próprios políticos. Então, nós estamos com um problema de saber
onde E estamos numa é pandemia o ovo também, ou a galinha, né? E durante uma pandemia. Então, é um recado que ele dá a uma agência que deveria ser completamente independente, mas que a gente sabe teve os indicados justamente por políticos, inclusive um deles, ex-chefe de gabinete, né, do ex-ministro Mandetta, que foi indicado recentemente e hoje é um dos diretores da Anvisa. Então, é uma situação muito chata, muito ruim. É verdade, a Anvisa precisa agilizar, mas mais importante do que isso, nós precisamos acabar com as burocracias que a Anvisa impõe sobre todos os medicamentos do Brasil. Há medicamentos raros, que já são aprovados por instâncias no exterior, muito mais qualificados do que a própria Anvisa, e que no Brasil não podem sequer ser importados porque a Anvisa não dá o aval. Isso é um absurdo. Precisamos modernizar nossas leis. Obrigado. Perfeito. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, também no Portal R7, ainda no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30 e em todas as nossas redes sociais. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. O JR Entrevista fica por aqui e até a próxima.